dia, irmãos. Queremos saudar a todos com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E neste domingo, mais uma vez, estamos juntos pela internet. Queremos mandar um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. E queremos fazer uma leitura da Palavra de Deus, apenas 2 versículos, no Salmo 29, versículos 10 e 11, que diz assim: O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Graças a Deus que o nosso Deus promete na sua palavra que nos abençoa com paz. E nós queremos agradecer os irmãos que estiveram orando por nós. Estivemos ausentes por alguns dias nesse final de ano, ajudando nos cuidados com a minha mãe, nos cuidados com a mãe da minha esposa, a Edna, e graças a Deus muitas coisas foram encaminhadas, resolvidas, e o Senhor está cuidando delas. Então é bom estar de volta e juntos podemos cultuar ao Senhor. E eu quero também, nesta manhã, dizer com pesar que a nossa irmã Teresa e os filhos, familiares estão sofrendo com a separação do nosso irmão Rodolfo, que aprove ao Senhor levá-lo à glória. Então nós queremos mandar um forte abraço para a irmã Teresa, os familiares, que nós temos orado por eles. Também nós queremos neste momento fazer uma palavra de oração antes de entregar a palavra para o nosso irmão Bruno. Nós queremos orar nesse instante pelos enfermos, algumas pessoas acometidos pela Covid, outros já estão restabelecidos, graças a Deus, e vamos orar por esses irmãos. Também, irmãos, queremos informar que nós tivemos problemas com a energia na nossa igreja, na nossa estação, o transformador foi preciso ser trocado, e os administradores da igreja passaram a semana resolvendo tudo isso aí, e nós agradecemos a esses irmãos que trabalharam bastante para procurar meios para solucionar o problema. E então parece que mais ou menos em 15 dias tudo vai estar resolvido. Então vamos voltar às gravações através da igreja, mas neste momento estamos fazendo das nossas casas. Então nós pedimos aí a compreensão de todos e muito obrigado aos irmãos que estão trabalhando para resolver toda essa situação. Então vamos orar nesse instante, vamos colocar diante do Senhor esses irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos nesse instante lembrar da irmã Teresa, seus filhos, mais uma vez pedindo o conforto do Senhor para as suas vidas, que o Senhor, ó Deus, continue guardando os seus corações. Queremos lembrar também daqueles irmãos que estão também enfermos, precisando de um toque do Senhor, e pedimos, ó Deus, pela irmã Fátima, pela irmã Priscila, queremos lembrar da irmã Jocenira e toda a família, o irmão da irmã Cleide, queremos lembrar também da irmã Isolda e a família, a irmã Sandra Lasmar, a irmã Luziânia, que está fazendo o tratamento em casa também, o irmão Rosivaldo, a irmã Amélia, esposo. Lembramos também do pastor Francimar, que está com a mãe também enferma. Pedimos, ó Deus, a bênção sobre todos esses irmãos e outros também que não foram mencionados, mas o Senhor sabe, o Senhor conforte o leito, o Senhor conforte o coração de cada um desses irmãos, dando força para toda a recuperação que precisa. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos juntos como igreja
apoiar, interceder e levar esses irmãos diante do trono do Senhor. Muito obrigado, oramos no nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Bruno, que nesta manhã vai trazer o estudo e vai conduzir na palavra do Senhor. Olá, bom dia. Estamos aqui em mais uma Escola Bíblica Dinâmica. O tema de hoje é Teologia Bíblica. Na verdade, o tema da EBD Dinâmica de janeiro, que é classe única, é Teologia Bíblica. E essa é a aula número 2. A aula número 1 foi ministrada pelo pastor João Saraiva no último domingo. E hoje eu vou estar dando continuidade. E vamos trabalhar em duas partes. Dadas circunstâncias onde a igreja está sem a possibilidade de fazer a transmissão ao vivo, essa aula precisa ser gravada. E eu tenho aí para ministrar essa aula, teria, né, presencialmente pouco mais de 1 hora e ao vivo em torno de 1 hora. A escola está sendo gravada, eu vou tentar diminuir um pouco, né? A gente faz uma introdução, prepara a nossa mente, e aí no próximo domingo, que vai ser comigo também, a gente faz um fechamento, e também eu inicio e concluo a aula 3. Bem, eu quero fazer uma oração, agradecer a Deus pelo privilégio e orar, né, pedindo que Ele possa nos abençoar, nos dirigir em tudo. Senhor Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Deus, Tu és o Rei, e nós devemos viver como súditos Teus, Senhor, como Teus servos, como homens e mulheres que foram resgatados por Cristo. Muitas vezes eu falho, muitas vezes eu peco, muitas vezes eu vivo como se eu mesmo fosse o meu guia, como se eu mesmo fosse o rei. Na realidade, eu sou servo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja abençoando esse tempo com os meus irmãos, me ajudando a transmitir a Tua palavra e nos iluminando para a compreensão da mesma, para que ela tenha algum efeito, Senhor, sobre nossa mente, sobre nosso coração, sobre nossa vida. Quero lembrar dos irmãos da igreja que estão enlutados, quero lembrar dos irmãos da igreja que estão lutando contra o Covid, agradecer por aqueles que estão recuperados, mas especialmente pelos enlutados, eu peço o teu consolo, e por aqueles que estão infectados, eu peço a plena restauração da saúde deles, Senhor. E eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude a enxergar tudo o que tem acontecido ao nosso redor, da perspectiva do alto, da perspectiva das Escrituras, sabendo que o Senhor é Rei, tem controle sobre tudo e sobre todos, e tem um propósito eterno, através dos eventos recentes no mundo, na nossa cidade, nessa segunda onda da pandemia. Ajuda todos aqueles que estão lutando nos hospitais, sejam contra a doença, mas também aqueles que estão trabalhando, médicos, enfermeiros, da sabedoria, da força, da graça, Senhor, para eles lidarem com essa situação. Oro pedindo todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, então. Quero fazer uma consideração inicial. Existe um processo de interpretação bíblica que se inicia na tradução dos textos originais e tem o seu final em uma transformação de vida
em uma teologia prática. Bem, esse diagrama ele é formado, então, na sua base, né? Geralmente apresentado em livros e em palestras, na forma de uma pirâmide. Essa pirâmide tem, na base, a exegese. A exegese, no seu sentido, né, vem do grego, ela significa extrair o significado de um determinado documento, de um determinado texto. A exegese bíblica, então, vai trabalhar com os manuscritos do Antigo e do Novo Testamento, com a tradução deles, lidando com questões gramaticais e sintáticas, com questões de crítica textual. E, então, a utilização dos princípios hermenêuticos, princípios de interpretação da Bíblia, para, então, construir um sólido alicerce sobre o qual se edifica a segunda base, a segunda etapa da pirâmide, que é justamente a teologia bíblica. A teologia bíblica, então, ela é o conjunto, ela é o arcabouço teórico, conjunto das conclusões que são extraídas do texto bíblico acerca de Deus, acerca das Escrituras, acerca de Jesus Cristo, considerando o todo da Bíblia, considerando a Bíblia como um documento único, ainda que compartimentalizado em vários livros. Então, nós temos a exegese, nós temos a teologia bíblica, aí nós temos, então, uma teologia histórica, que também deve ser levada em consideração no processo de interpretação da Bíblia. E em que consiste a teologia histórica? Também é o conjunto de obras produzidas pelos pais da igreja, os doutores da igreja naquele período patrístico. Depois que o cânon das escrituras foi completo, e depois da morte do último apóstolo, a liderança, os discípulos daqueles apóstolos passaram a ser a nova liderança da igreja. E eles, então, produziram muito conteúdo bíblico, teológico. Eu quero destacar aí o período patrístico, mas também eu quero destacar o período da Reforma Protestante. Toda a teologia que nós conhecemos hoje, conceitos, né, teorias, e tudo isso tem uma raiz na história. E nós não podemos romper com a história, nós não podemos romper com a tradição. No entanto, essa história, essa tradição deve estar subordinada à exegese e à teologia bíblica. Porque, embora seja grande a contribuição desses homens através da história, estamos sentados sobre ombros de gigantes, né? Eles também são falhos, teve aí alguma coisinha estranha, né, no meio, e no final das contas eles não são a escritura, ou seja, não tem poder autoritativo, a não ser que aquilo que eles produziram esteja em concordância e subordinado à revelação de Deus nas escrituras sagradas. Após a teologia histórica, então, nós temos a teologia sistemática. A teologia sistemática, em sua proposta, trabalha os grandes temas da Bíblia: a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina das últimas coisas, a doutrina dos anjos e demônios, a doutrina, todos esses grandes temas que existem e são
vistos. Ela não é concorrente com a teologia bíblica. Pelo contrário, ela deve ser a teologia sistemática deve ser consolidada na exegese, na teologia bíblica, mas ela também faz uso da teologia histórica, da filosofia. Então, ela tem uma gama de áreas aí na sua base. E então nós temos o que nós vamos chamar aí de teologia, no topo da pirâmide, a teologia prática, que aí também é o conjunto de compreensões sobre como um homem transformado, um homem que conhece a Deus, deve viver. Teologia sistemática e teologia bíblica devem ser complementares, mas eu ouso dizer que a exegese da teologia bíblica deve ser autoritativa em relação à teologia sistemática, deve corrigi-la. E aí uma distinção entre teologia bíblica e teologia sistemática. Teologia sistemática, em sua proposta, ela vai tratar dos grandes temas da Bíblia, enquanto que a teologia bíblica, ao mesmo tempo que trata dos grandes temas da Bíblia, ela vai tratar de temas, vamos dizer assim, secundários. Vejamos, a teologia bíblica ela não vai me trazer uma teologia, a teologia sistemática não vai me trazer uma teologia do tempo. Mas eu, que tenho acesso às escrituras, que tenho acesso aos princípios hermenêuticos, que tenho acesso a informações acerca de gênero literário, tudo isso, eu posso construir uma teologia bíblica do tempo, sobre o uso do tempo, uma teologia bíblica do descanso, uma teologia bíblica da bênção, uma teologia bíblica da prosperidade. Entende? Você começa a extrair das escrituras uma base sólida para cada pensamento e ação sua para a prática na nossa existência, uma prática que glorifique a Deus e que seja coerente com a sua vontade revelada nas escrituras sagradas. Então, exegese, teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática, teologia prática. Por que eu estou dando esse pano de fundo? Para que você saiba que existe um processo de interpretação na Bíblia e para que nós nos situemos onde nós estamos trabalhando e vamos continuar a trabalhar até o final desse mês. Nós estamos, então, aí na teologia bíblica. A maior parte das pessoas, no que tange a exegese, utiliza-se dos princípios hermenêuticos. Por quê? Porque o conhecimento das línguas originais, a tradução do hebraico, do grego, para o nosso idioma, ela está no campo aí da academia, né, dos seminários, das faculdades teológicas. Muitos pastores capacitados também manejam, né, essa exegese como um todo na preparação de sermões, na preparação de aulas bíblicas. Então, de maneira geral, a maioria dos cristãos vão trabalhar aí com princípios hermenêuticos de leitura, interpretação bíblica e então a construção de uma teologia coerente com as escrituras. Então, existe um processo. É interessante que você conheça todas as etapas desse processo para enriquecer o seu conhecimento, mas, como eu disse, a maioria das pessoas vai transitar entre princípios hermenêuticos, teologia bíblica e teologia prática. Às vezes vão desconhecer teologia sistemática, às vezes vão desconhecer teologia histórica, e muitas vezes não vão ter, como que eu posso falar, não tem a habilidade, não tem o conhecimento e a habilidade de fazer uma tradução, por não conhecer as línguas originais. Bem, dada, né, essa pequena consideração, longa consideração, eu quero
te fazer pensar sobre a importância de tudo isso. Às vezes, a gente tem uma inclinação a achar teologia chata, doutrina uma coisa chata. Né? Ai, um monte de termos que eu não conheço. Ai, termos difíceis. Parece que existe uma antipatia em relação a isso. Quando, por exemplo, ao invés de nós escutarmos um termo técnico, escutarmos um termo que talvez seja desconhecido naquele momento para a gente, aí ao invés disso nos motivar a procurar o significado dele para um melhor entendimento das Escrituras, nós simplesmente, ou muitos de nós simplesmente rejeitam. Ah, é um termo difícil, é chato, não quero saber. Meus irmãos, se nós estamos engajados com a tarefa de conhecer a Deus, de conhecer as Escrituras, nós precisamos nos aprofundar um pouco mais. Não é que você tem que ir para uma faculdade teológica, não é que você tem que ir para o seminário, mas nós devemos ultrapassar a barreira das leituras superficiais. Em todas as áreas do saber se utiliza-se, então, termos técnicos. E os termos técnicos vão reger a prática em todas as áreas de atuação humana. É preciso ter conhecimento técnico até para cuidar de uma cozinha. É preciso ter conhecimento técnico para cuidar de um carro, para dar uma aula de gramática portuguesa. É preciso conhecer o termo técnico para você executar as suas tarefas diárias e tarefas de trabalho. Por que seria diferente, então, com as Escrituras Sagradas? Então, fica aqui o incentivo para que você não rejeite, para que você não tenha, para que você rompa com essa ideia equivocada de ter uma antipatia gratuita com algo que você simplesmente rejeita sem conhecer e sem, às vezes, tentar dar aquele passo seguinte para entender. Conheça as Escrituras, conheça a doutrina, conheça a Deus, estude teologia. Vamos lá. Introdução à história de Deus. A educação que nós recebemos e que ainda está em voga hoje é uma herança do Renascimento, daquele período de transição entre a Idade Média e a modernidade. É nesse período que Deus é retirado, abre aspas aqui, né, entre aspas, é retirado de cena e o homem, a razão humana, passa a ser o centro de tudo. Com essa ruptura, as esferas da sociedade passaram a se desenvolver à parte de Deus. A humanidade, as esferas da sociedade, cada área da sociedade começou a se desenvolver, a ser formatada com uma mente que exclui a existência, a influência, a realidade de Deus. E é interessante que isso reacendeu algo que já faz parte da natureza humana. E a humanidade como um todo, e parte dessa humanidade intencionalmente, acreditam no engano de que possui algum tipo de controle ou algum tipo de autonomia sobre o universo e sobre o curso da história. Decretaram a morte de Deus, vivem como se ele não existisse, estão convictos de que dentro da história humana, Deus não passa, a despeito de todas as evidências, Deus não passa de uma invenção judaica cristã de muito mau gosto. Culpam a Deus por todos os problemas da sociedade. Uma culpa injusta. O pano de fundo, então, por trás de quase todas as áreas do saber, é humanista, é ateu. Porque as nossas crianças estão aprendendo na escola, tem um pano de fundo humanista. É uma herança humanista. Consequentemente, uma herança ateia. O que
os nossos adolescentes estão aprendendo no ensino fundamental, no ensino médio, é de herança humanista. O que os nossos jovens estão aprendendo na faculdade é de herança humanista. E assim a sociedade ocidental vem sendo lentamente formatada para ser hostil à ideia de Deus. Eu e você fazemos parte dessa sociedade. Às vezes nós não professamos as mesmas crenças que ele em relação a Deus, mas abraçamos um estilo de vida, o estilo de vida humano, a busca pelo prazer, pelo entretenimento, a busca pelo conforto, à parte de Deus também. Porque vivemos na sociedade, somos influenciáveis nesse sentido. Talvez não sejamos hostis à ideia da existência de Deus, por sermos cristãos, mas muitas vezes vivemos como os não cristãos vivem, como se Deus não existisse. No entanto, a ideia de se viver a parte de Deus traz implicações desastrosas. Implicações, consequências já podem ser vistas, lidas, sentidas e de fato vividas em larga escala, mundo afora. Atualmente nós estamos em uma nova transição, a transição da modernidade para a pós-modernidade. E o choque de cosmovisões já só aumenta e é percebido até mesmo no mundo secular, no mundo acadêmico, com a presença do relativismo, né? O abandono da verdade absoluta, o abandono da razão humana para as verdades líquidas, onde cada ser humano, então, se porta como Deus e como crivo da sua própria verdade. Isso é terrível e perigosíssimo, e as consequências disso são desastrosas. Então, há uma hostilidade ao Deus da Bíblia, há uma aversão ao Deus dos hebreus, dos cristãos. E, paralelo a isso, a humanidade vai pouco a pouco perdendo propósito, sentido e valor. A humanidade, lamentavelmente e lentamente, vai se desumanizando. E tudo por acreditar que a história do universo é a história dos homens. Ainda que a verdade é que toda e qualquer história já registrada no passado, no presente, e a história que ainda será registrada em relação ao futuro, é nada mais, nada menos que a história de Deus. A humanidade precisa de Deus para viver a plenitude do ser humano. Mas, ao contrário disso, o que ocorre é que a humanidade vem se desumanizando, porque excluiu a Deus da sua realidade. Nas entrelinhas da história da humanidade está um Deus que governa todas as coisas. A história, na verdade, a história de Deus. Todos os eventos, tudo que já foi registrado está debaixo do controle soberano do Senhor. Ele é o rei de toda a terra. Deus se revela, então, na ordem criada, no mundo criado, mas ele também se revela na história do universo e da humanidade. Rejeitar ou negar isso certamente trará consequências terríveis, desastrosas, catastróficas. Afinal, se a história do mundo é a história de Deus, o conhecimento adequado dele não é crucial para o homem. Ninguém é neutro ou está estático quanto à autorrevelação de Deus. A negação, a rejeição, a animosidade por parte do homem para com Deus, a descrença, a indiferença, ou a aceitação, ou a irrelevante crença intelectual ou emocional, tudo isso é uma ação ou reação ao que de fato se conhece sobre Deus. Negue ou não, a realidade de Deus é inescapável. E a verdade, às vezes as pessoas até brincam, né, em relação aos ateus, né? Se Deus não existisse, não existiriam os ateus. A realidade de Deus é inescapável. Ninguém pode viver a parte dela, ainda que acredite estar vivendo a parte de Deus.
Todos a uma cooperam com Deus em seus propósitos eternos. O trono, então, reivindicado pela humanidade desde a queda, pertence a um único rei, a um único Deus, Criador de tudo e de todos, Senhor de tudo e de todos. A história da humanidade é a história de Deus. E a verdade é que ninguém está neutro ou estático quanto a esta realidade. Todos estão agindo ou reagindo a ele, tanto ao crer como ao não crer. E, em certa medida, essa ação e reação revela que todos os homens, em certa medida, são teólogos. E como eu posso afirmar isso? Aí eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o homem, a humanidade, é indesculpável. Romanos capítulo 1, versículo 20, o texto diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Todos os homens são indesculpáveis, porque todos os homens têm diante de si o testemunho da revelação geral de Deus, de um mundo que aponta para um Criador. Os céus, as terras, os oceanos, os rios, a fauna, a flora, a própria constituição humana, tudo indica uma mente criadora por trás. Deus é visto claramente na sua criação e, ainda que limitadamente, ele pode ser compreendido e reconhecido como Criador. A possibilidade de se perceber, ver e, em certa medida, compreender a Deus e a sentença de um homem ser indesculpável por não o reconhecer como Deus Criador indicam, então, que a mente humana age e reage a Deus através do mundo criado. E todo pensamento gerado em torno dessa realidade de mundo criado é teologia. Todos raciocinaram e estão, de alguma forma, raciocinando acerca da criação. Por exemplo, de onde que todas essas coisas surgiram? Para onde todas essas coisas irão? O que acontece após a morte? Todas as perguntas que o homem faz em relação à ordem criada, em certa medida, é teologia. Todos raciocinaram e todos, de alguma forma, estão raciocinando acerca da criação. E esse raciocínio é um raciocínio teológico, porque a criação revela a Deus. J.I. Packer nos traz luz sobre isso, quando ele afirma: há um sentido no qual todo cristão é teólogo. E aqui eu faço uma ênfase minha. Há um sentido no qual todo ser humano é teólogo. Simplesmente falando de Deus, seja o que for, você se torna um teólogo. Assim como batendo as teclas, você se torna um pianista, não importa o som. A questão, então, é se você é bom ou ruim no que você está fazendo. Embora ele foque no público cristão, o simples ato de falar algo sobre Deus torna alguém um teólogo. Isso significa, então, que não apenas cristãos, mas não cristãos são teólogos, porque cristãos e não cristãos têm opiniões acerca de Deus. E porque tem uma opinião acerca de Deus, essa opinião se consiste em teologia. A teologia do mundo é vista na ciência, nas artes, na política. O que pensam sobre Deus, sobre a criação, sobre o Criador, ou como o definem, rege suas ações e suas reações, seus estilos de vida. Suas ações e reações, por suas vezes, indicam a opinião que possuem sobre ele. Então, observe as ações e reações do mundo e você vai saber qual é a teologia do mundo.
Indica, então, o estilo de vida do mundo indica que em suas mentes réprobas, eles definiram a sua teologia o ato absurdo de reivindicar um trono que não lhes pertence. A humanidade revela sua teologia ao reivindicar o controle, ao reivindicar a autonomia que não possuem, que pertence somente a um único rei. Eles substituem o Criador pela criação. E como criação, eles mesmos se colocam na posição de reis, de deuses, como se nunca precisassem um dia prestar contas a ninguém. Agem e reagem à ideia humana e, consequentemente, caída que criaram de Deus. A imagem que a sociedade tem de Deus é um reflexo da sua própria imagem caída. Seja através do ateísmo ou da indiferença cínica e debochada, se trata de uma imagem errada, falsa, porque substituíram o Criador pela criação caída. Apenas veem o reflexo caído de si mesmos, seja nos ídolos criados, seja nos ídolos de coração, seja na idolatria da razão humana. Isso tudo é reflexo de suas mentes caídas. Agora, um não cristão ter uma teologia ruim é até compreensível. Mas, infelizmente, muitos cristãos também possuem uma visão totalmente distorcida de Deus, distorcida do Deus das Escrituras, porque não o conhecem. Porque não conhecem a Bíblia. E tanto não cristãos como cristãos precisam se voltar à autorrevelação de Deus nas Escrituras Sagradas para o compreenderem de tal forma que a imagem falsa que possuem seja extinguida de suas mentes. E então se construa uma imagem que seja coerente com a que Deus revela de si mesmo, de seu caráter, de seus atributos expostos na palavra, na Bíblia Sagrada. Um bom teólogo é aquele que cumpre bem o seu papel. E qual é o trabalho, então? Qual é o papel do teólogo, se não ouvir atentamente o que Deus revelou sobre si em seu livro sagrado? E ouvir a Deus significa, então, ler aquilo que Deus revelou sobre si mesmo, porque a Bíblia é a voz de Deus para a humanidade. Derruba então os ídolos e Deus aparecerá. Retire as falsas imagens que tens dele e, a partir do texto sagrado, conheça-o tal qual ele é. Em outras palavras, seja um bom teólogo. Porque teólogo você já é, querendo ou não, negando ou não. Eu sei que muitas vezes a gente entende a teologia, entende-se então que alguém é teólogo porque passou por um seminário ou passou por uma faculdade teológica. E eu também sei que muitas vezes, ao combater os perigos do intelectualismo, se rejeita então a teologia, quando na verdade se deveria trabalhar o coração, para que essa teologia não fique apenas no campo intelectual, mas alcance o coração. Então eu entendo que sim, é necessário um cuidado em relação ao perigo do intelectualismo sem vida, né? De um conhecimento bíblico que toca a razão, mas não toca o coração. No entanto, é inegável, todo mundo é teólogo. Pergunte para o seu filho, pergunte para os seus familiares, colegas de trabalho, colegas de faculdade. Faça uma pergunta e você vai receber deles teologia boa ou teologia ruim, dependendo da fonte que eles tiverem em relação a Deus. Qualquer opinião sobre Deus é teologia. E faz com que aquele que está dando aquela opinião seja um teólogo. Vamos lá, a história de Deus na Escritura, a história de Deus na Bíblia Sagrada. A história da humanidade, cada registro dela é a história de Deus. Mas isso é uma compreensão bíblica.
Para o homem, para o homem natural, a história da humanidade é a história da humanidade. E Deus é uma invenção, algo que apareceu ali no meio do caminho. Mas para o cristão, para aquele que conhece a história da humanidade, é a história de Deus. E essa é uma compreensão bíblica. Porque entendemos que a história da Escritura é a história de Deus. Então, a história do mundo começa no Gênesis. A história de Deus começa no Gênesis. E o desenvolvimento da história da humanidade governada e controlada por Deus também começa nas Escrituras sagradas. A Bíblia revela Deus como de fato Ele é, o Rei soberano sobre tudo e todos. Aquele que tem, sim, autonomia e controle sobre o universo e sobre o curso da história. É fundamental que qualquer ser humano, para ter uma boa teologia, deve conhecer a Escritura. Porque a compreensão de Deus é mais precisa quando se compreende a Bíblia como um documento único. Veja bem, se a história da humanidade é a história de Deus, a humanidade precisa conhecer a Deus adequadamente. E para se conhecer a Deus adequadamente, é preciso conhecer as Escrituras Sagradas adequadamente também. Isso é verdadeiro, especialmente para nós cristãos. Veja o que Packer diz. Deus quer que leiamos a Bíblia como um livro, uma história única com um tema único. Veja bem, a Bíblia veio a nós como produto de uma única mente, a mente de Deus. Ela prova sua unidade, vez após vez, pelo modo surpreendente com que se encandeia uma parte lançando luz sobre a outra. Então, nós devemos ler a Bíblia como um todo. E é justamente a partir da compreensão do todo que derrubaremos os ídolos e as falsas imagens que podemos ter de Deus, permitindo então que o próprio Deus conforme a nossa mente com a verdade bíblica acerca de si mesmo, produzindo então um conhecimento adequado que fará total diferença em nossa maneira de viver nesse mundo tenebroso. Veja bem, é preciso tratar a Bíblia como um documento único. Por mais que a Bíblia seja composta por diversos livros, com diversos gêneros literários, com diversos autores, é composta por diversos autores, a Bíblia é um documento único. E é bem verdade que muitas pessoas nem sequer leem as Escrituras. Por quê? Porque quando a leem, não a tratam como um livro único, unificado, como uma unidade. Elas pegam partes das Escrituras e fragmentam essas partes, às vezes fazem dessa parte o todo, e fazem uma leitura da Bíblia um tanto quanto supersticiosa. Por quê? Porque não trata como o documento todo, mas pega aquela parte com o intuito de receber algum tipo de mensagem especial, algum tipo de revelação, algum tipo de sensação mística. Bem, isso dificulta, então, ao cristão que pratica isso a ter uma compreensão adequada de Deus, porque ele não entende o todo da história de Deus. Mais uma nota de Packer que diz o seguinte: a Bíblia não é prioritariamente sobre o homem. Seu tema é Deus. Ele, se a frase for permitida, é o ator principal no drama, o herói da história. A Bíblia é uma visão factual do seu trabalho nesse mundo, passado, presente e futuro, com comentários explanatórios de profetas, salmistas, sábios e apóstolos. Dentro do enredo da Bíblia, é que nós gostaríamos de trabalhar essa aula, cujo título é A Grande História da Bíblia. E nós pretendemos fazer um sobrevoo, um voo panorâmico por toda a Escritura. Mas antes disso, nós precisamos levar em consideração a importância de se compreender adequadamente
as Escrituras. Veja bem, existe um processo de interpretação. Exegese, teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática, teologia prática. O conhecimento adequado das Escrituras será chave para a compreensão de Deus, a compreensão de nós mesmos e a compreensão do mundo ao nosso redor. E eu quero te desafiar hoje a não ser resistente quanto à importância do estudo das Escrituras. A não ser, como que eu posso, intelectualmente preguiçoso. A não ser, a abrir mão de uma aversão ao estudo bíblico teológico. Porque quando você age dessa forma, você traz prejuízos para si mesmo, você traz prejuízos para a igreja na qual você faz parte. Você traz prejuízo para a sua família, você traz prejuízo para si mesmo no que diz respeito à maneira como você deve viver. A maneira como você deve ler e interpretar as pessoas ao seu redor. A maneira como você deve ler e interpretar o mundo ao seu redor. Nós estamos aqui asseverando que a história da humanidade é a história de Deus. E ao longo da história, nós podemos ver, evento após evento, o prejuízo de se reivindicar uma posição que não é nossa. A posição, o trono, pertence ao rei. E o único soberano e regente sobre tudo e sobre todos é o Senhor. Eu quero que você comece a ter a certeza de que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é um documento único e deve ser considerado como tal, deve ser lido como tal. Porque as histórias que são contadas lá em Gênesis têm implicações lá em Apocalipse. Compreensões neotestamentárias dependem da sua compreensão veterotestamentária. Traduzindo, compreensões do Novo Testamento dependem de compreensões suas em relação ao Antigo Testamento. Porque é um documento único, singular, unificado, e deve ser lido, estudado como tal. Sobretudo, eu quero deixar aqui um exemplo de que a maneira como você enxerga Deus, que a visão que você tem de Deus tem impacto direto na maneira como você... Por exemplo, nós estamos vivendo um período de pandemia. E hoje me perguntaram, o que você acha dessa pandemia? Por que isso está acontecendo no mundo? A minha base bíblica e a compreensão que eu tenho das Escrituras de que Deus é o Rei soberano me ajudam a olhar para esses eventos na certeza de que eles estão no controle do Senhor e cumprirão o propósito soberano do Senhor de tal maneira que Ele seja glorificado e que o seu povo seja transformado. A minha resposta para essa pergunta, para quem me fez essa pergunta, foi: eu vejo a pandemia como Deus, o Rei, exercendo juízo sobre a humanidade, e também Deus, o Rei, exercendo disciplina sobre a igreja. Essa é uma resposta bem objetiva e talvez até difícil de se aceitar, especialmente por aqueles que estão enfrentando a dor da pandemia hoje, ao perder um ente querido, ao ficar entre a vida e a morte ou ao ver alguém entre a vida e a morte. Mas esse rei que rege tudo e todos, que controla os eventos da história, em seu propósito eterno, ele tem uma razão. Ele tem um propósito. Ele tem um objetivo.
e o objetivo é de ser glorificado e de fazer com que o seu povo seja transformado, que seu nome seja engrandecido. Eu não peço que você entenda isso perfeitamente hoje, se você está lidando com a dor e com o sofrimento. Mas eu sei, por causa das Escrituras, que esse rei, que tem um controle sobre todos os eventos da história, prometeu a vida eterna e cumprirá a sua promessa, na qual ele enxugará dos olhos toda lágrima dos seus filhos e os levará a uma nova realidade, onde não haverá dor, choro, morte, doenças, não haverá mais apreço diante do Rei de maneira perfeita e plena. A maneira como nós enxergamos a Deus, a maneira como nós compreendemos a história, a grande história da Bíblia tem impacto direto na maneira como nós lemos e interpretamos os eventos ao nosso redor, os eventos no mundo. E o cristão, cuja teologia é boa e saudável, tem fé e esperança, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, confiando na bondade, no amor e na misericórdia do Rei, que não terminou ainda, que ainda não consumou ainda os seus propósitos eternos, mas que nos permite hoje fazer parte e testemunhar do seu poder, do seu senhorio e da sua atuação no mundo, em nós e através de nós. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. No próximo domingo nós vamos dar continuidade, vamos fazer esse voo panorâmico sobre as Escrituras para compreender um pouco mais sobre a grande história da Bíblia.